Estenda suas mãos para cá. Vamos abençoar a vida da nossa pastora. Não tenho dúvida que ela é um chofar do Senhor, ela é uma voz do Senhor para esse tempo. E nós vamos abençoar a vida dela nessa noite. Pai, eu te dou graças, Senhor, pela vida da pastora Bruna. Eu te louvo pela disponibilidade do coração dela, pela inteireza, ó Deus, do coração dela, pelo desejo ardente em te servir, em estar com o Senhor. Oh Jesus, eu oro nessa hora para que ela seja uma voz, ó Deus, que direciona, uma placa, Deus, uma placa que nos direcione nessa noite, que nos aponte, ó Deus, para o lugar que nós precisamos ir. Deus, nessa noite eu oro para que a vida da pastora, para que tudo que carrega o nome dela, tudo aquilo que é dela, Pai, em nome de Jesus, seja guardado pelo Senhor. Eu oro, ó Deus, pelos dons. Deus, use ela nessa noite com intrepidez, com ousadia. Eu oro, ó Deus, para que os pés dessa mulher, oh Jesus, alcance, possa correr nessa noite como da corça. Eu oro, ó Deus, para que a lâmpada para os pés dela seja a tua palavra. Oh Jesus, eu oro, Jesus, para que ela caminhe à altura daquilo que o Senhor tem para ela, caminhe à altura daquilo que o Senhor tem preparado para ela nessa noite. Oh Jesus, eu oro para que ela venha, para que ela venha como uma boa semeadora, venha lançando sementes, porque os corações já estão férteis, os corações já foram arados, os corações já estão preparados para ouvir aquilo que o Senhor tem, ó Deus, depositado sobre ela. Deus, em nome de Jesus, eu oro para que a pastora Bruna seja usada com poder e graça nessa noite, e que aquilo que o Senhor liberou sobre ela, ó Deus, possa jorrar através dela e nos alcançar, em nome de Jesus, em nome de Jesus. te dizer
não tenho nada. Que seria de mim Sem ti, sem ti, sem ti, o que seria de mim? Sem ti, sem ti, o que seria de mim? Sem ti, sem ti, o que seria de mim? Sem ti, sem ti. A Ele que me enxergou, a Ele que me resgatou, toda honra, toda glória a Ele que comigo está e nunca me abandonará. Toda honra, toda glória a Ele que me entregou, a Ele que me resgatou. Toda honra, toda glória a Ele que comigo está e nunca me abandonará. Toda honra, toda glória, Tu és Deus. Quem sou eu pra negar o Teu poder? O Teu poder. Tu és Deus. Quem sou eu pra negar o Teu poder? Que o Senhor preparou para nós. Nosso coração está desejoso por ouvir a sua voz. Para onde iremos nós se só o Senhor é quem tem as palavras da vida eterna? Para onde poderemos ir nós? Pai, nesta noite nós não queremos ir a outro lugar. Nós escolhemos nos assentar à mesa, ouvir a liberalidade da verdade que está para nos libertar e nos tirar de uma posição e nos elevar para outra. Há uma liberalidade de graça neste ambiente, nós vamos acessar. Ainda que talvez alguns de nós chegamos aqui como a canção diz: ó Deus, eu não tenho nada além do Senhor, e que bom, que bom. Nós não gostaríamos de ter outra opção. O Senhor é a verdade, é o caminho e é a vida. E que essa vida pulse dentro de nós. Que essa vida pulse dentro de nós as verdades que nós precisamos do Senhor. Fale conosco. Amém. Você pode aplaudir o Senhor, porque Ele é bom. Ele é bom. Bem, querido, se assente por um instante. Quero compartilhar com você uma ministração que nasceu esses dias no meu coração, num tempo de devocional, fazendo João dormir. Eu comecei a cantar essa canção que os meninos cantou, e o Senhor começou a ministrar as verdades dele sobre mim naquela madrugada, naquele dia. E cá estamos nós no culto de ceia para ouvir o que ele tem para nós, amém? E no culto de ceia eu acredito, eu falei isso de manhã e eu quero repetir de novo. Eu acho que é inevitável vir para um culto como esse e não repensar os últimos 30 dias.
como você correspondeu ao mundo espiritual, quais os lugares de iniquidade que você venceu, quais os lugares de santidade que você conseguiu estar. Eu acho que é impossível não fazer uma retrospectiva. Somado a isso, que hoje também é a última ceia do ano. É o mês de dezembro, um mês que, de alguma forma, nós somos convidados a repensar nos últimos meses. Pensar no ano inteiro. Nas conquistas que tivemos, nas conquistas que não aconteceram, nas vitórias, nas conexões ou desconexões. É um mês que a gente reavalia tudo que a gente viveu nos 11 meses que passou. Dezembro eu acredito que é um mês de retrospectiva. Pelo menos de um ser humano normal, é o que se espera, uma reavaliação do que aconteceu durante o ano. E quando a gente faz essa reavaliação, a gente acessa 2 lugares. A gente tem 2 lugares para acessar. O primeiro, talvez de uma satisfação plena, de ter conseguido 100% das metas, talvez de 80% concluído, de algumas surpresas que aconteceram que foram satisfatórias, ou talvez a gente acesse um outro sentimento chamado frustração. A frustração de olhar e falar, 2025 só passou, só aconteceu. Talvez você olhe para os seus projetos e pense, não fiz nem 20%, não fiz nem 50%, nem 70% acontecer. Talvez você olhe para o seu ano e pense assim, foi só mais um ano. A questão é que entre satisfação e frustração, o perigo está na frustração. É porque ela pode nos engolir de tal forma que a gente nem se reconhece. É natural e saudável que a gente faça uma retrospectiva. É com ela que a gente consegue avançar para o próximo ano. A questão é que se a gente dá de cara com a frustração, a gente pode ser engolido por essa frustração. E por que eu estou te falando isso? Porque eu quero compartilhar com você aquilo que está escrito em Hebreus, capítulo 1. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 3, amém? Hebreus, capítulo 1, a partir do versículo 1. Hebreus, capítulo 1, versículo 1, nos diz assim: no passado, Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. Mas, nesses últimos dias, nos falou por meio do... Não, vamos para cima. Mas, nesses últimos dias, nos falou por meio do... A quem constituiu o herdeiro de... E por meio de quem fez o Filho é resplendor da glória de Deus, a expressão exata do seu ser, sustenta todas as coisas por sua palavra poderosa. Não, gente, vamos para cima. E sustenta todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas. Há uma verdade, uma liberalidade aqui, meu irmão, tão profunda do que o autor de Hebreus está nos ensinando nessa carta. Primeiro ele começa dizendo, há muito tempo Deus falou de muitas maneiras aos antepassados. Deus está falando com a humanidade, Deus está falando comigo e com você, desde a fundação do mundo. Deus tem procurado relacionamento e esse mesmo Deus, de várias formas diferentes, de várias didáticas diferentes, Ele tem falado. Não ache que Deus está calado, não ache que Deus está te ignorando, por ao contrário, Ele tem incansavelmente falado conosco. E lá na carta de Apocalipse, nós ouvimos, lemos, que quem tem ouvidos, ouça. Ouça. Nós aprendemos aqui que
que além de falar com os antepassados, ele também tem falado por meio do Filho. Quem é o Filho? Cristo. Aquele que morreu pela purificação dos nossos pecados. Cristo é a personificação de Deus sobre a terra. Cristo é o resplendor da glória, está aqui escrito. Ele é a expressão exata do ser de Deus. Próprio Cristo, em João, ele diz para os discípulos: eu faço aquilo que eu vejo o meu Pai fazer. Ou seja, ele é um reflexo do Abba, ele é um reflexo de Yahvé, ele é a personificação de Deus. E quando nós entendemos isso, a profundidade ainda é maior. Porque o autor continua dizendo para mim e para você: sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Sustentando todas as coisas. Não é algumas coisas. Não são poucas coisas. Não é uma seleção do que sustentar. É todas as coisas, por meio de sua palavra poderosa. Que palavra que é essa? Que poder é esse? Que sustento é esse? Para tudo. E quando nós estudamos com profundidade, a palavra sustentando aqui, ela tem um significado no grego, que traduz assim: carregar, levar alguma carga, suportar. Significa preservação do universo. Sabe o que o autor está dizendo para mim e para você? Preservando o universo por meio da sua palavra poderosa. Sabe o que o autor está dizendo para mim e para você? Que Cristo, que Deus, na sua soberania, ele não só criou o universo, mas como ele também sustenta, como ele carrega toda a criação, todo o universo. Quando nós olhamos para Gênesis 1, há uma liberalidade de palavra: haja. Deus não criou o universo, meu irmão, pondo a mão. Deus não colocou a mão para fazer separação de terra firme e mar. Deus não colocou a mão para criar animal. Deus não colocou a mão para poder frutificar árvores. Deus não pôs a mão. Ele foi liberando: haja, e foi acontecendo. Ele foi dizendo: haja, e tudo foi se formando. Sabe por quê? Porque ele é El Shaddai. Um dos nomes de Deus é El Shaddai. Sabe o que El Shaddai significa? Deus Todo-Poderoso. Deus Todo-Poderoso. E aí talvez você olhe para mim e diga: amém, pastor, eu já estou sabendo disso desde quando eu aceitei o Senhor. A questão é que há uma profundidade na realidade. Deus, ele é um só, mas ele tem alguns nomes que dá personificação para aquilo que ele representa para mim e para você. O El aqui, ele vai significar Deus. Mas quando nós procuramos entender o que é Shaddai, Shaddai tem significado de abundância. Shaddai tem significado de produzir. Shaddai tem significado de seios. E sim, seios como o de uma mulher. Sabe por quê? Porque Deus está dizendo para mim e para você: no seio de uma mulher, uma criança, um bebê encontra sustento, encontra nutrição. Sabe o que o Deus Todo-Poderoso está dizendo para mim e para você? Que na liberalidade da palavra dele, não só acontece, como também ele sustenta e ele também nutre a palavra que ele liberou. Ele sustenta a palavra liberada ao teu respeito. Ele sustenta a palavra liberada ao nosso respeito. Ele não só cria, ele é a própria matéria-prima. Deus não precisou de um cenário pronto. Ele não precisou de um recurso. O haja dele é poderoso, porque justamente ele é a própria matéria-prima. Está pronto nele. E quando ele libera um haja, acontece.
Lance, porque Ele é poderoso para liberar, sustentar e nutrir aquilo que Ele libera. Por isso Ele é Deus Todo-Poderoso. É por isso que nós podemos olhar para esse capítulo, para esse versículo e entender, sustentando todas as coisas por meio da sua palavra poderosa. A palavra de Deus, meu irmão, ela não faz curva. A palavra de Deus não é vazia. A palavra de Deus não oscila. A Bíblia diz que Ele não é homem para que minta e nem se arrependa. Porque a palavra dele é pontual. E às vezes nós não conseguimos entender a profundidade da palavra de Deus. A profundidade das liberalidades que Ele tem ao meu e ao seu respeito. Das promessas feitas. Às vezes nós chegamos no final do ano e olhamos para a nossa vida e dizemos: ah, não aconteceu nada. Não houve milagre nenhum, não houve avanço nenhum. Meu irmão, o negócio não é ver pronto. A questão é você entender, se há uma palavra, ela vai ter que se cumprir, porque a palavra de Deus, ela não vai dar curva, ela não vai passar por você e voltar. A palavra de Deus não é vazia. Ele não vai te prometer e te largar para trás. Porque quando Ele promete, Ele não corre para preparar a promessa. Se Ele diz, é porque já está pronto. Se Ele liberou para você, é porque já está pronto. Ele é a própria matéria-prima. Mas às vezes a gente lida com Deus como se Ele liberasse uma promessa, como se Ele libera uma realidade sobre a nossa vida. E aí Ele volta para o céu. E Ele começa a trabalhar para que aconteça. Não, Ele não começa a trabalhar para que aconteça. Quando Ele liberou, é porque já estava pronto dentro dele. A Bíblia diz que eu e você fomos eleitos desde a fundação do mundo. Ele já tinha feito uma votação nele, sobre mim e sobre você, pertencer a Ele. Ele não precisou que o pecado acontecesse no jardim. A Bíblia diz: desde a fundação do mundo, nós fomos eleitos nele. Eleita de eleição, houve um voto independente do que acontecesse. Ele já tinha escolhido amar eu e você. Não pense que Deus libera uma palavra ao teu respeito e Ele volta para fazer acontecer. Quando você acessa uma promessa de Deus, ela já está pronta. Talvez você olhe para minha cara e fale: pastora, mas eu nem sei qual promessa o Senhor tem. Talvez Ele possa não ter feito uma promessa verbal para você, através de profetas ou ao teu próprio coração. Mas meu irmão, a Bíblia está recheada delas. Tome posse de uma e caminhe à altura do que já está liberado. E não se engane, o fato de você não acessar a promessa imediatamente não faz de Deus um atrasado. Não faz de Deus um atrasado. Nós lidamos com uma situação assim: Deus libera a promessa e a gente quer atravessar a porta e já ter, tipo num passe de mágica. Deus não é um gênio da lâmpada. Ele não presta serviço para você. Ele liberou. Mas até que você acesse a promessa que Ele tem para você, tem um lugar chamado de forja. Esse lugar nos aprimora a fé. Porque quando Deus faz uma promessa, Ele vai nos experimentar nessa promessa. Quando Ele libera uma palavra ao meu e ao teu respeito, Ele vai balizar o nosso coração para que nós possamos demonstrar o quanto de fé que nós temos. Mas a questão é que à medida que o tempo passa, a gente começa a colocar Deus no lugar de como se Ele tivesse atrasado. Nossa, mas o Senhor me fez a promessa há 2 anos atrás, 10 anos atrás. Um dia Deus falou, como se fosse Deus que não a realizou. A pergunta de Deus para mim e para você é: o quanto que nós andamos à altura dessa verdade?
o quanto que nós nos posicionamos para fazer acontecer. Até em guardar o nosso coração em fidelidade, para entender que Ele liberou, Ele vai sustentar a palavra dEle. Ele vai nutrir para que ela aconteça. Sabe por que muitas das vezes nós chegamos no final do ano exaustos? Porque nós queremos, na força do nosso braço, sustentar e nutrir aquilo que não nos compete fazer. Ah, porque Deus não realizou, deixa eu pegar esse caminho. Deixa eu dar uma ajuda para Deus. Não, querido, você não vai ajudar. Ele é El Shaddai. Ele é todo poderoso, é Ele que vai cumprir no kairos dEle, no tempo oportuno dEle. O que cabe a mim e você é confiar. Ainda que você chegue no final desse ano e diga, eu só tenho uma promessa, que bom, basta para que El Shaddai faça. E sabe o que é mais extraordinário? Por 12 vezes ao longo do ano, o Senhor nos expôs a uma mesa de sustentação e nutrição. E muitas das vezes nós viemos para esse lugar como se fosse só um protocolo e um ritual. Nós não olhamos para a mesa da ceia, nós não olhamos para o sacrifício de Cristo, compreendendo que é um lugar de sustentação e nutrição. Que comer do sangue, que beber do sangue, que comer do pão, é uma renovação para que eu e você caminhe mais uma milha. Para que eu e você lembre que antes que nós tivéssemos consciência de quem Ele era, Ele já tinha nos escolhido amar. Tem uma mesa exposta, mas a gente tem tornado esse lugar comum. Sabe qual é a realidade de não entender que Ele é El Shaddai, Deus Todo-Poderoso? É que existem sustentações, nutrições diárias de milagres que nós estamos banalizando, porque não é tão gigante, porque não é tão extraordinário ainda. Meu irmão, talvez você não conquistou uma casa própria, talvez você ainda não viveu a cura que você espera, talvez você não acessou aquilo que você queria de tão grande, mas deixa eu te dizer, há o que comemorar. Em 12 meses você não desviou do caminho, em 12 meses você não pereceu da fé, em 12 meses Deus não te largou, porque a mesa da sustentação e da nutrição sempre teve exposta. Me sustenta até quando não sinto. Ele te amou primeiro. Isso basta. Ele te escolheu. De qual lamaçal do pecado Deus te tirou? De qual buraco que você estava que Ele te resgatou? É legítimo que nós tenhamos algumas conquistas terrenas, é legítimo. É do melhor da terra que nós vamos comer, almeje. Mas você não pode balizar o teu ano da vitória dizendo, não conquistei tal coisa, não vivi tal coisa, então meu ano não foi tão produtivo. Não foi por quê? Você está aqui sentado, respirando sem aparelhos. Saiu de um quarto escuro da depressão. Teu filho pode não estar aqui adorando, mas eu tenho certeza que ele ainda não desceu das covas porque você tem orado. Talvez teu casamento ainda não chegou no ponto de restauração que você quer, mas ainda Deus está te prometendo. Mas nós queremos balizar um ano por algumas conquistas que não são visuais, que são visuais. Meu irmão, que te falte tudo, mas que não te falte a presença. Que a maior promessa que o Senhor fez para a humanidade, e de tantas que tem, eu acredito que ela está lá em Gênesis 3. E virá o filho de uma mulher que pisará a cabeça da serpente. Cristo veio, eu e você
deixamos as trevas para participar da maravilhosa luz. Nós somos nação eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido dele. Ei, há o que celebrar. Até quando não vejo, me sustenta até quando não sinto, pois tu estás no controle. Tu estás no controle. Me sustenta até quando não vejo, me sustenta até quando não sinto, pois tu estás no controle. Tu estás, meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Esse é quem ele é, meu irmão. Esse é quem ele é. Quando nós olhamos ao longo da Bíblia, nós vemos um Deus sustentando e nutrindo as suas promessas. A primeira vez que nós vemos a palavra El Shaddai, Deus Todo-Poderoso, é quando o Senhor está com Abraão, fazendo para ele uma promessa. Abraão, um homem rico, um Abraão cheio de servas, de servos. Deus agora está dizendo para ele: o que te falta é um filho biológico, eu vou te dar, Abraão. Sara, na porta da tenda, começa a rir. Como assim, Deus? Ela já era velha, Abraão também, de idade avançada. E como? Se não geramos na juventude, como agora? Pois bem, mesmo na velhice de Abraão e de Sara, Isaac foi uma realidade. Porque Deus não precisa do cenário pronto. Ele não precisa que esteja favorável. Eu aprendi com Max Lucado e eu quero compartilhar com você. O nome Isaac significa riso. Porque quando Sara ouviu a promessa, ela riu. E no livro que eu li dele, eu achei engraçado a pontualidade do que ele falou. Todas as vezes que Sara chamava Isaac, ela dizia assim, riso. Porque esse é o significado do nome dele. Max Lucado até brinca que ela dizia assim, risadinha, vem aí, vem cá, tô precisando de você. E sabe por quê do nome Isaac? Porque todas as vezes que Sara tinha que pronunciar Isaac, ela tinha que lembrar que ela até riu da condição que ela estava quando Deus fez a promessa, mas é Deus quem ri por último. Isaac foi uma realidade na vida dela. Então para de olhar, não combina comigo a promessa. Esse é o cenário ideal. Não combina com você? Então lembra, é o Shaddai, está sustentando e nutrindo para que seja uma realidade. Nós olhamos para a vida de Elias em 1 Reis. Um tempo onde Israel, Samaria, está sendo assolado por Jezabel, uma mulher de um espírito maligno e intimidador. Ela chega em Israel, casa com Acabe e agora começa a implementar o Deus, a cultura dela. Ela começa a implementar Baal naquele lugar e começa de alguma maneira a tentar diminuir Deus. Ela mata um monte de profetas. Mas a questão é que Elias se levanta no nome de Deus e ele diz, não choverá sobre Israel até que eu libere uma palavra. E quando ele diz isso, Deus diz para ele, Elias, desce para o rio Queribe, lá eu vou te sustentar. E por 3 anos a gente vê a Bíblia dizendo que Elias é sustentado. Ele bebe a água do rio e Elias naquele mesmo lugar desfruta de pão e carne que é trago por corvos. E pasme, o corvo se alimenta de carne. Agora Deus fecha a boca da natureza para que a natureza tenha para oferecer para o filho dele. Pasme, 3 anos se passa, o rio seca. Deus manda agora ele descer para Serepta. E naquele lugar ele vai ser alimentado por uma viúva. Meu irmão, 3 anos de seca. O rio já não tinha água. Pensa uma viúva, o que ela tinha para oferecer
se o sustento exclusivamente naquela época era dado pelo marido. Eu acredito que ela estava tão pobre quanto Elias. Ela estava com tanta escassez quanto Elias. Mas é justamente uma viúva com seu punhadinho que alimenta um profeta com um bolo de pão. Sabe o que o Senhor está me ensinando a mim e a vocês? Em 1 Reis capítulo 17. Que seja um rio, seja corvos, seja uma viúva, com recursos improváveis, mas com uma liberalidade de palavra, de ordem de Deus, o sustento é uma realidade. Nós caminhamos mais à frente, a gente vê Pedro vivendo o sobrenatural. Cristo está com a multidão, Ele alimenta a multidão, Ele despede a multidão, Ele libera os discípulos e Ele vai ter um tempo no monte com Deus. A Bíblia nos conta que Cristo demora para voltar. Quando Ele chega à margem do rio, os discípulos já estão no meio do mar. Já foram, já avançaram. E como para Cristo, que é a expressão de Deus sobre a terra, nada é impossível, Ele caminha sobre as águas. Pedro, como um bom sanguíneo, para frente diz: se é você, me faça ir até você. Vaze-me. Vaze-me. Cristo diz assim: vem. Vem. E Pedro, pela palavra e ordem de Cristo, a natureza teve que sustentar Pedro caminhando sobre o improvável. Pedro só andou sobre as águas porque havia uma palavra de sustentação e milagre fazendo cumprir com que Pedro andasse sobre as águas. E o que nos faz pensar diferente disso? Que com a gente não pode acontecer. O que te faz pensar que Deus te esqueceu? O que te faz pensar que a promessa não cabe com você? O que te faz pensar que Deus errou quando prometeu? Ei, Hebreus capítulo 13, versículo 8 vai dizer: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Ei, a fé não faz cálculo. Para de calcular. Para de calcular. Se Pedro fosse calcular, ele não daria passos sobre as águas. Nós estamos sentados nessas cadeiras, mês após mês, sentando numa mesa de nutrição e sustentação e pensando: será que combina comigo a promessa? Será que eu estou à altura? Meu irmão, dane-se. Se na sua família não aconteceu com ninguém, com você vai acontecer, porque El Shaddai liberou uma palavra. Dane-se se você é o mais improvável. El Shaddai liberou uma palavra. Ele é fiel para cumprir. Aquele que começou a boa obra, Ele vai terminar. A fé não faz cálculo. Deus está te experimentando. Qual é a tua capacidade de permanecer crendo, ainda que você não está vendo acontecer? Qual é a tua capacidade de continuar firme, ainda que você não está vendo? Deus está te experimentando. O Pedro que viu o sobrenatural e andou sobre aquilo que era improvável, ele afundou. E ele começa a gritar por Cristo, socorrer. E a resposta de Cristo para ele, quando segura nas mãos dele, é: homem de pequena fé. No grego, a tradução é: Pedro, que fé oscilante. Não é sobre Pedro, sua fé tem 2 milímetros. Pedro, a sua fé é de 1 metro só. Não é sobre tamanho de fé, é sobre constância em crer. É permanecer crendo.
Meu irmão, não dá para sentar nesse lugar. Não dá para a gente gritar, abrir os nossos pulmões dizendo que o Senhor é poderoso, poderoso, poderoso. Mas de vez em quando a gente flertar com a incredulidade. Oscilar em crer. E sabe por que muitas das vezes nós pensamos que com a gente não vai acontecer? Porque nós não temos profundidade de relacionamento com esse Deus que pode fazer. Que isso, pastora? Porque a maioria de nós queremos as promessas de Deus, queremos as bênçãos do Senhor, mas não nos relacionamos com quem prometeu. E é por isso que quando o dia mau chega, é por isso que quando o dia difícil bate na porta, é por isso que quando a frustração chega, nós não conseguimos permanecer em crer, porque estamos agarrados na promessa, mas não nos seguramos na mão daquele que prometeu. Meu irmão, é difícil crer, mas é uma decisão ter fé. É uma decisão ter fé. Eu me lembro do período do aniversário da igreja desse ano, eu contei isso aqui. João já 10 dias enfermo, 3 noites virado em um hospital, um tumulto. Na sexta-feira do aniversário, eu vi o dia amanhecer, eu vi uma madrugada silenciosa. Ai, que madrugada de sexta. E eu lembro que quando eu fui dormir às 9 da manhã, que ele pegou o João e que eu pude dormir, eu coloquei a minha cabeça para você e falei, Deus, a minha vontade não é mentir. Eu sei que o Senhor é poderoso para fazer. Ninguém descobre o que meu filho tem, eu estou cansada, eu estou exausta. Mas eu vou fazer a minha alma se curvar, porque ainda que eu não vi o milagre sobre a vida do meu filho, isso não desqualifica o Senhor em nada. Eu lembro que naquele dia eu mandei mensagem para Yara e falei, Yara, eu não tenho condição de ir, assume a oferta no meu lugar. Deu 6 horas, eu vi o verleão humano, eu falei, a minha carne está gritando para ficar. Eu estou me sentindo abandonada, mas eu vou curvar a minha alma, porque aquieta-te, alma de Bruna, volta para o teu lugar de repouso, porque o Senhor te faz bem. Meu irmão, se eu não compreendesse quem Deus era, eu tinha banalizado aquele lugar. E sabe qual que é o problema da gente desprezar os milagres silenciosos de Deus? Porque de 5 dias de festa, naquela sexta-feira foi o dia que o sobrenatural teve disponível na minha vida. Naquele dia eu cheguei no culto, eu vivi coisas que eu não vivi nos outros 4 dias, mas aquele dia o céu se rasgou. Nós viemos para um ambiente como esse e às vezes nós menosprezamos, tornamos esse lugar comum. Não despreze o sobrenatural. Não banalize. Nós nunca tivemos numa geração que tem feito dos cultos um cardápio, um fast food. Hoje eu vou que eu estou disponível. Hoje eu não estou tão cansada, eu vou. Nós nunca tivemos uma geração que escolhe quando está. Mas também nós nunca tivemos uma geração tão incrédula como. Meu irmão, há uma mesa de sustentação e nutrição. Se você não escolher fazer parte dela, nós seremos como Paulo diz, há muitos fracos e doentes no meio de nós. E a mesa, a ceia, o corpo de Cristo, o sangue de Cristo, é justamente para que eu e você não perecemos, não sejamos os fracos e os doentes. Pastora, mas como? Eu vou andar à altura da revelação. Meu irmão, só há uma maneira de a gente conseguir andar à altura do que está sendo nos ensinado hoje. Eu quero que você abra sua Bíblia comigo em João, capítulo 17, versículo 3. João, capítulo 17, versículo 3. Só há uma maneira da gente avançar para viver à altura.
João 17:3 vai nos dizer: esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Esta é a vida eterna, que te conheça. Meu irmão, se nós não escolhermos conhecer o Senhor, e o conhecer aqui é ter profundidade de relacionamento e intimidade. Se nós não escolhermos esse lugar de conhecer, talvez você olhe, eu conheço. Não, meu irmão, não é conhecer superficialmente. Não ache que batizar e aceitar Jesus é suficiente. O conhecer aqui é examinar as Escrituras. Nós estamos esperando a vida eterna, para quando Cristo voltar sobre as nuvens. Não. A vida eterna começa hoje, começa agora para mim e para você. Porque quem conhece Cristo desde agora já desfruta do teu poder, já desfruta da pessoa dele. Mas a gente acha que a eternidade é só quando a trombeta tocar. Meu irmão, se você não dá conta de relacionar com Deus hoje, sentar para ler a Bíblia, para desfrutar, para descobrir quem Ele é, como é que você vai dar conta do céu? Porque, pasme, na eternidade não tem hora. Pasme, na eternidade não tem tempo para futebol. Pasme, na eternidade não tem tempo para story. Lá é adorar a Deus. Lá é gastar toda a eternidade em dizer que Ele é santo, que Ele é santo, que Ele é santo. Nós queremos uma eternidade futura que nós não conseguimos desfrutar hoje. Nós vivemos numa geração que tem informação sobre Deus, que fala sobre Deus, e fala bem, porque tem tanto curso de oratória para ensinar a falar, né? Aí fala muito bem de Deus. Mas quando você vai ver a fundo, a pessoa não vive 1% do que falou. Há uns dias eu tive numa mesa a convite de uma pessoa, e eu cheguei lá, eu ia ministrar uma palavra no final do evento, cheguei no início e eu tô vendo a primeira pessoa falando: porque Deus, porque as conexões de Deus, e Deus. Eu fiquei olhando para aquele trem e falei: tem alguma coisa errada ali. Meu Deus, não dá discernimento de espírito aqui. E estava bonita a fala, mas alguma coisa não estava competindo. Porque, gente, quem tem unção reconhece quem tem. Aí eu não aguentei, né? Porque eu sou pra frente. Aí veio pra menina que estava do meu lado e falei assim: a fulana ali é cristã? Ela: não. Ah, ela: porque eu não nada não. Aí já olhei pra pessoa que estava do meu lado, foi me acompanhar. Falei: é difícil, né? E falou. Aí no final fez um momento lá, como não tem intimidade com Deus, pôs uma música, mas não conseguiu orar, né? Eu fiquei olhando para aquilo e falei: meu Deus, me ajuda, Senhor, me ajuda, que eu não dou conta. Que buraco eu me fiei, Senhor. E fui vendo acontecer o evento. E aí quando chegou na minha vez, eu tinha pouquíssimos minutos. Falei: mas nesse pouquíssimo minuto eu vou fazer o que eu tenho que fazer. Agora nesse horário, me chamou mesmo, agora aguenta. E aí eu ministrei uma palavra de Deus, orei pelas vidas que estavam ali, daquele grupo que eu estava para ministrar. E aí no final, né, eu pude ouvir, tenho ouvido muito testemunho de algumas mulheres que estavam ali. E quando eu voltei, eu falei isso pro pastor. Falei: Eli, a gente precisa realmente escolher aonde está. Porque às vezes a gente vai em alguns ambientes, as pessoas estão falando no nome de Deus, mas elas não carregam nada de Deus. Sabe por quê? Porque tem informação, mas não tem relacionamento com quem fala. Porque falar de Deus hoje dá likes. Carregar uma Bíblia conecta com as pessoas. Meu irmão, deixa eu te falar. Se você não se afirmar verticalmente, você não se sustenta no horizontal. A cruz, ela é assim, ó. Vertical e horizontal. Se não começa da terra para o céu, tudo que for feito no horizontal só na terra vai perecer.
E a minha tristeza é que eu vi tantas mulheres sedentas por Deus e que não tinha noção de fazer uma escolha sadia de que mesa sentar. Por quê? Porque não tem relacionamento, não tem profundidade. E sabe por que eu te falo isso? Porque quem Deus é, lembra quem nós somos. A identidade de Deus te faz lembrar quem você é. Se Cristo é o pastor, logo eu e você somos as ovelhas. Vai ler a Bíblia. Se Ele é a videira verdadeira, eu e você temos que escolher estarmos enxertados nessa videira. Mas sabe o que a gente faz? A gente terceiriza as escrituras da Bíblia. Como assim? A gente compra devocional. Meu irmão, nada contra em partes. É uma boa ferramenta, mas você não pode viver da revelação do outro, não. Aí posta, tira foto, pastor Tiago, da parte que mais falou marcada no marca-texto. Posta e acha que tá pagando de linda. Eu olho e falo, ai que tristeza. Porque não vai examinar, não vai aprofundar. Meu irmão, compra uma boa Bíblia. Para de ficar gastando só com devocional. Vai comprar uma Bíblia da palavra-chave, do expositor. Ai, tem tanta Bíblia boa, lá em casa tem várias, esqueci o nome. Mas tem tanta Bíblia boa, de estudo, que você pode folhear. Não, aí ela abre lá o devocional, lê. Aí sabe o que é engraçado? Quem produziu o devocional para te motivar a estudar, no dia mal tá de pé. E você é capengando, xoxo e manco. Por quê? Porque a revelação do outro não te sustentou no teu dia mal. Para de terceirizar a responsabilidade de conhecer a Deus só pelos outros. Nós precisamos de líderes, nós precisamos de pastores. Eu compreendo. Mas pega isso que foi ensinado para você hoje, abre a tua Bíblia e vai estudar mais ainda. Porque, meu irmão, no dia mal você precisa falar para você as verdades que Deus te contou. No meu dia mal, eu dou ordem para minha alma com as verdades que eu sei de Deus. Há 15 dias eu me propus ler Hebreus. Eu estou 15 dias no capítulo 1. Porque não é porque eu não tive tempo para ler mais. Mas eu acessei uma verdade tão profunda que não dá para pular para o próximo capítulo. Porque o que está aqui está me consumindo por dentro. Ele é El Shaddai, Ele é todo poderoso. E eu tenho me perguntado, Bruna, a que altura você tem vivido disso? A que altura eu estou experimentando disso? Meu irmão, não é fácil. Mais uma vez eu projetei 2025 diferente. E Deus me pediu outras renúncias que eu não estava nem pronta. Que dói. Que lacera a alma, que quebra. E eu tenho dito para mim, em 15 dias, El Shaddai, Deus poderoso, Ele sustenta e nutre. Ele pediu Isaac, eu vou dar, Ele sustenta e nutre. E às vezes a gente vai conversar com alguns que estão perecendo na fé. A pessoa não lembra nem qual foi a última vez que abriu a Bíblia. Às vezes nem no culto mais, que é projetado aqui, então nem Bíblia abre. A Bíblia diz que conhecereis a verdade vos libertará. Se relacione com quem Cristo é. Se relacione com a profundidade de Deus. Quando olhamos o que Ele é, temos a nossa identidade afirmada. A melhor maneira é examinando as Escrituras e lendo a palavra. O Senhor tem muito para fazer na minha e na sua vida. Mas às vezes não aconteceu porque nós não nos posicionamos. O fato da promessa não ter acontecido na sua vida não é porque Deus está atrasado. Não é Ele que presta serviço para o tempo, é o tempo que trabalha para Ele. Não balize o seu 2025 que não aconteceu o que você queria e por isso não é um ano de vitória. Existem milagres silenciosos acontecendo porque Deus está sustentando e nutrindo. Você chegou até aqui
Há uma mesa preparada para mim e para você de sustentação e nutrição. Ele não nos abandonou e Ele não vai te abandonar, meu irmão. Você não está esquecido e você não está à margem do caminho. O teu Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que você pode pedir ou imaginar, porque a palavra dele não é só liberada para fazer acontecer, ele sustenta e nutre para que ela seja uma verdade sobre você. Eu queria que você ficasse de pé. Qual é a promessa que você carrega? Qual é a promessa que você carrega? O teu Deus não perdeu o controle e Ele é todo poderoso. Ele é o El Shaddai. Ele fará para você no tempo oportuno, na hora certa. Hein? Qual é a promessa que você carrega nessa noite? Ainda tem 21 dias desse ano para você viver o extraordinário. Levanta a tua cabeça! O El Shaddai está aqui. O El Shaddai está aqui. O que sustenta e nutre está aqui. Ei, Ele preparou um banquete para mim e para você. O que Ele vê no teu coração? O que Ele vê no teu coração nessa noite? Se você não dá conta de crer, conta para Ele. Ele não tem problema com as suas fragilidades. O que não dá, meu irmão, é fingir que não está acontecendo. Rasga teu coração na mesa da nutrição e do sustento. Rasga teu coração. Diz: eu não estou dando conta. Me sustenta até quando não sinto, mas tu estás no controle. Tu estás no controle. Me sustenta até quando não vejo. Me sustenta até quando não sinto, mas tu estás no controle. Tu estás, meu Deus, é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Meu Deus é um Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Julga lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. A promessa está de pé. A promessa está de pé. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. A promessa está de pé. Eu vim aqui Só pra te dizer, Fala com a Ele. minha esperança está em ti. Eu não tenho nada além, nada além de ti, mas nada além da promessa, da tua promessa. Eu não tenho nada, nada. Oh Deus, eu vim aqui, Jesus, só pra te dizer que a minha esperança está somente em ti, Deus. Eu não tenho nada além, nada além de ti, mas nada além da promessa, da sua promessa. Eu não tenho nada, nada.
você precisa. Se você tem Ele, você tem tudo o que você precisa, meu irmão. Confia, creia. Ele vai fazer ser uma realidade. Ele te trouxe para a mesa, na última mesa desse ano, dizendo: não entre para 2026 se afirmando no horizontal. Olha para o alto, para o consumador da fé, porque Ele é poderoso para fazer. Ele é poderoso para fazer. Nada abate o teu Deus. Ele nunca é vencido. Ele nunca é vencido. Ele nunca é vencido. Teu poder. Ele é Deus. Tu és Deus. Quem sou eu pra negar o teu poder? O teu poder. Tu és Deus. Quem sou eu pra negar o teu poder? A Ele que me enxergou, a Ele que me resgatou, toda a honra, toda a glória. A Ele que comigo está e nunca me abandonará. Toda a honra, toda a glória. A Ele que me enxergou, a Ele que me resgatou, toda a honra, toda a glória. A Ele que comigo está e nunca me abandonará. Toda a honra, toda a glória. Você está diante da mesa do sustento e da nutrição. Faça uma escolha diante dessa mesa. Uma escolha de crer. Uma escolha de se relacionar com maior profundidade com aquele que te amou primeiro, com aquele que te escolheu quando você ainda não tinha consciência de quem Ele era. Não importa a tua origem, não importa a tua qualificação, não importa o teu recurso, mas importa quem prometeu. Se é Deus poderoso, assim será. Não faça cálculo. Hoje nós vamos te servir a mesa do sustento e da nutrição. E enquanto os meninos servem e cantam, meu irmão, só você pode fazer uma escolha diante da ceia. E eu espero que profundamente você escolha se relacionar com o El Shaddai, com aquele que é poderoso para cumprir a palavra. Nós vamos servir para vocês. Os meninos vão servir e a gente vai orar depois, amém? Pode servir. Porque você vai fazer uma escolha. Qual é a sua escolha diante da mesa?